Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o vídeo do pastor Jefferson Neto, que ele fez fazendo 10 perguntas para os pós-tribulacionistas. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês sobre esse vídeo. Bom, em primeiro lugar eu quero falar para vocês que eu conheço o pastor Jefferson Neto. Eu gosto dele, eu acho ele inteligente e bem educado. Por isso que tem vídeos dele no meu canal. Eu conheço ele, conheço o pastor Nathan Rufino. Então deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Mesmo eu conhecendo o pastor Jefferson Neto e sabendo que ele era pré-tribulacionista, eu entrei em contato com ele, perguntei se podia pôr alguns vídeos dele no meu canal, ele deixou colocar alguns vídeos dele no meu canal e eu fiz isso como estratégia para que ele pudesse olhar para o vídeo das duas casas de Israel e para alguns outros vídeos que eu gravo, porque eu queria que ele compreendesse a questão das duas casas de Israel, de Efraim e Judá, e essas coisas que eu sempre anuncio no canal. Eu não sei se ele chegou a compreender esse assunto, mas eu só sei que depois de um tempo a gente perdeu o contato e eu fiz uma série do arrebatamento, fiz algumas perguntas no vídeo, e assim ficou, os irmãos sabem. Aí recentemente ele lançou um vídeo que chegou até o meu canal. Um irmão mandou um link e eu assisti esse vídeo hoje. E o nome do vídeo chama 10 perguntas que devem ser feitas a um pós-tribulacionista. E eu fiquei muito contente com esse vídeo, porque eu gostei do jeito que foi feito o vídeo, o jeito que ele se comunicou, embora não concorde com alguns pontos que eu vou falar para vocês, mas é um vídeo que abriu, essas 10 perguntas vai abrir uma grande oportunidade para eu falar de vários pontos das Escrituras. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo introdução. Eu queria que o pastor Jefferson Neto também assistisse esse meu vídeo, com certeza, e dizer que eu me comprometo a responder essas 10 perguntas do vídeo. Só que eu queria que os irmãos observassem uma coisa. Por que 10 perguntas? É claro que ele pode ter achado interessante essas 10 perguntas, mas por que não 3? Sempre nos meus vídeos, os irmãos sabem que eu deixo umas 2, 3 perguntas no máximo, porque, irmãos, quando a gente vê 10 perguntas sendo feitas para nós, num vídeo só, dá a entender a intenção de que vamos complicar as coisas, sabe? Vamos deixar de um jeito em que dificulte as pessoas a terem ânimo de responder. Porque quando eu olhei 10 perguntas, eu nem vi as perguntas, mas eu falei, puxa, 10 perguntas? Poderiam ser 3, animaria para responder já hoje. Eu já iria responder hoje 3 perguntas. E eu já vi que algumas perguntas são relacionadas. Tipo, se eu responder uma pergunta, eu já respondo 3. E tem algumas perguntas que eu não entendi o sentido, na parte das trombetas. Eu não entendi a finalidade. Tem uma jogada ali de trombetas que eu não entendi a intenção. Mas eu vou estar ouvindo o vídeo de novo e vou estar respondendo essas 10 perguntas. Como são 10 perguntas, poxa, complica, não é? Tem que contextualizar. Às vezes, para eu fazer uma pergunta, eu demoro 5 minutos. Porque eu tenho que contextualizar a pergunta. Só chego e pá, faço a pergunta, os irmãos não vão entender. Não é verdade? E as perguntas que o irmão Jefferson Neto fez foi baseada numa mentalidade, e eu estou falando isso no bom sentido, mas é numa mentalidade pré-tribulacionista, que é uma mentalidade na qual se desconhece muitas profecias do Antigo Testamento. E eu provo isso em vídeos. Se eu pudesse conversar com o pastor Jefferson Neto, cada um ter o seu tempo, aí iria ser tudo mais fácil. Mas como é assim, a comunicação de longe, às vezes a gente nem responde um ao outro, fica difícil. E quando a gente vai fazer perguntas para os irmãos, é no máximo 2, 3, no máximo 3, porque senão confunde. Seria o mesmo, irmão, que você me dá um verso das Escrituras, me fazendo uma pergunta. Aí eu vou e lanço 10 versos em cima de você. Me explica isso. E esse, e esse, e esse, e esse. Ou seja, eu não dou espaço para você responder as questões. Porque quando os pós-tribulacionistas verem 10 perguntas, eles vão desanimar de responder. E aí vai ficar como se não tem argumento. Então, eu me comprometo a responder as 10 perguntas, só que não vai ser tudo curtinho não. Porque os irmãos têm que entender. Então as perguntas foram feitas numa mentalidade pré-tribulacionista na qual se desconhece muitos contextos do Antigo Testamento e se abandona vários outros do Novo Testamento. Eu entendi a finalidade de algumas perguntas. Então eu tenho que contextualizar a pergunta do pastor
e mostrar onde que é que ele desconhece. Porque a pergunta que ele fez para os pré-tribulacionistas vai fazer sentido, mas para mim não faz sentido. Por exemplo, uma pergunta que ele fez às 70 semanas, eu vou responder passo a passo. Então, por exemplo, Pastor Jefferson Neto, você fez uma pergunta das 70 semanas e falou, na primeira pergunta, se a igreja não participou das 69, por que ela participaria da última? É uma pergunta na qual eu já vi que se desconhece a parte das 70 semanas. Se desconhece o porquê que se originou as 70 semanas. Por exemplo, o pastor podia fazer um vídeo explicando o porquê que veio essa profecia. Não veio porque Deus pensou nela e falou, somente por isso, né? Porque Deus pensou nela e falou, pensei em 70 semanas e vou dar para o povo. Não foi por isso. Existe um motivo, uma razão pela qual nasceu a profecia das 70 semanas. E entendendo isso, entendendo aonde ela está, essa timeline das 70 semanas se encontra em Zacarias, se encontra em Ageu, em Esdras, em Neemias. A timeline das 70 semanas está em Isaías, só que ela está mais visivelmente no livro de Zacarias, que é um livro na qual trata de vários assuntos, mas o assunto que prevalece ali é a edificação da casa de Deus, aquela casa que serve como um prelúdio para a verdadeira casa de Deus que somos nós. Ali está as 70 semanas. Então, ao compreender aquelas questões, vai ver que essa primeira pergunta do vídeo não faz sentido, entendeu? Então tem que contextualizar algumas perguntas. Então esse vídeo vai ser uma introdução, vou explicar alguns pontos para os irmãos se prepararem e entenderem as perguntas que eu quero responder do pastor Jefferson Neto. Porque uma parte do vídeo, irmãos, eu acho que os irmãos vão concordar comigo. O pastor Jefferson Neto é um homem inteligente, é educado, mas no começo do vídeo ele já falou algo que eu não concordo. Eu vou passar aqui uma partezinha do vídeo, mas o link do vídeo dele tá na descrição do meu vídeo, vocês assistam o vídeo inteirinho, 28 minutos. Eu vou só passar uma partezinha do vídeo até para me ajudar a lembrar. Olha só, como eu não concordo, não tem como concordar com o início do vídeo. Presta atenção. Os dois grupos mais prevalentes hoje são os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Então eu elaborei aqui 10 perguntas que você deve fazer a um pós-tribulacionista, e se ele conseguir responder essas 10 perguntas biblicamente, de forma convincente, então o que ele acredita pode receber algum crédito. Aqui ele disse, se, no caso eu, conseguisse responder essas 10 perguntas, que já complica a vida de qualquer pessoa, biblicamente, aí vocês podem dar crédito ao que eu estou falando. Mas, ou seja, era uma condição. Essa é a condição. Mas dificilmente um pós-tribulacionista conseguirá responder essas 10 perguntas que apresentarei agora sem torcer o texto. Normalmente eles respondem, mas eles precisam torcer um pouquinho o texto bíblico para conseguir responder essas 10 perguntas, ok? Então, lembrando sempre aos irmãos que acompanham esse canal, principalmente aqueles que são que aceitam melhor o pré-tribulacionismo, quero lembrá-los que esse tipo de coisa não deve nos dividir. Aí, okay? Essa parte é boa, né? Ele vai falar que não deve haver divisão no corpo de Cristo por essa questão. Mas é uma parte bonita dele, né? Mas tem divisão, irmãos, tem divisão e não tem como... Duas pessoas andam juntas se não tiver de acordo nesse ponto, porque, como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, existe uma certa gravidade nas mensagens do pré-tribulacionismo. Existe uma gravidade, existe algo que vai ocorrer no corpo de Cristo que vai ser afetado por essa mensagem. Então não é algo assim tão simples, onde a gente quer deixar bonito as coisas, né? Eu entendi, né, que ele quer que a gente tenha comunhão, mas não acontece assim. Quando você vai ver na prática, não acontece assim. E o que eu não concordo é que ele falou que se eu respondesse, no caso ele não falou eu, mas no caso eu quero responder, se eu respondesse essas 10 perguntas biblicamente, alguém poderia dar crédito ao que eu estou falando, mas dificilmente alguém vai responder, e se tentar responder vai torcer alguns textos.
Complicado, não é? Então, como eu já disse, as perguntas dele, não sei se foi ele que formulou as perguntas ou ele viu, juntou materiais, mas as perguntas nasceram numa mentalidade pré-tribulacionista, na qual se divide a igreja de Israel. Existe essa divisão de igreja em Israel, existe essa divisão, mas não é a divisão que está na mente dos pré-tribulacionistas. Isso dá para provar nas cartas de Paulo, como eu já falei em alguns vídeos. Então, irmãos, é algo que tem que pensar. Né? Já pensou, eu lanço um vídeo para você fazendo 10 perguntas? Poxa, já vou te desanimar, porque são 10 perguntas, você não vai querer responder. A maioria não vai, então vai ficar como se não tem argumentos. E ainda no começo do vídeo eu falo, alguém pode tentar responder, mas dificilmente vai conseguir porque vai ter que torcer os textos. Tá certo, é um pensamento dele. Mas eu já vi as perguntas dele sendo feitas com textos torcidos. Eu já vi, eu já poderia responder.